Com bastidores aquecidos após a vitória do Palmeiras na Libertadores, a diretoria do Palmeiras busca a renovação do técnico Abel Ferreira. E você há de convir comigo que não há momento mais oportuno para que busque, quem sabe, essa renovação. Isso não é novidade para ninguém. Todo mundo está cansado de saber que a Leila quer manter o Abel até 2027 e surgem aí, palestrinos, novas informações dos bastidores que a gente vai aqui atualizar para vocês sobre esse assunto. Já adianto aí, quero fazer a pergunta: você gostaria do Abel Ferreira até 2027? Já posta aí nos comentários, tá bom? E aproveitando, nesse vídeo também nós vamos falar aí de treinamentos. Tem jogadores aí progredindo aí, vindo do departamento médico e voltando a treinar com bola. E também nós vamos falar dessa sequência magnífica de vitórias que o Palmeiras vem traçando. E eu acho que muito palestrino não tem noção do que o Palmeiras fez, pelo menos nesses últimos 3 jogos passados. Então, antes da gente começar esse vídeo, verifica aí a sua inscrição no canal, o sininho de notificações é muito importante e, é claro, o mais importante de tudo é o seu like, cara. O seu like é o mais importante disso tudo. Você que é da casa, já senta o dedo no like aí. E se você que tá chegando agora não me conhece, muito prazer, já vou me apresentar para vocês. Assiste o vídeo até o final, palestrino. Se você gostar, aí sim você se inscreve e deixa o seu like. Dito isso, vamos falar de Palmeiras. Nesse sabadão aqui, olha, quem sabe aí o Abel vai renovar, hein? Quem sabe? Vem comigo, palestrino, vamos discutir esse assunto aí. Meu querido palestrino, minha querida palestrina, que fala comigo aqui do Brasil e também do mundo afora. Meu nome é Leandro Rodrigues e eu falo diretamente com esse coração alviverde que está aí do outro lado. Vamos falar de Palmeiras aqui, começando, né, falando dessas vitórias magníficas que o Palmeiras fez. Realmente está se mostrando um time imbatível, cascudo. Foi lá, venceu o Inter, venceu o Fortaleza fora de casa, venceu o Bolívar na altitude. De fato, a atitude que os jogadores do Palmeiras, a comissão técnica vem tomando nesses últimos jogos tem empolgado demais a torcida do Palmeiras e eu quero realçar isso aqui neste vídeo para vocês agora. É o seguinte, o Palmeiras venceu, como vocês já bem sabem, nós estamos comemorando até agora, o Bolívar por 3-2 lá em La Paz, na Bolívia, com gols de Flaco Lopes, Estevão e Maurício, nessa última quinta-feira, dia 24, pela fase de grupos aí da Conmebol Libertadores, e emplacou a sua 7ª vitória consecutiva na temporada. Teve até um inscrito aqui que veio, postou nos comentários aqui, me corrigiu, acho que eu tinha falado 5, mas na verdade, de fato, é a 7ª vitória consecutiva. Palmeiras muito embalado. A equipe aí do português Abel Ferreira volta a repetir um feito que não acontecia desde o período entre junho e julho de 2021. Tempos áureos aí do professor Abel Ferreira, quando obteve 9 triunfos seguidos. Maior sequência com o atual treinador. A equipe venceu aí os últimos 4 jogos do Brasileirão e também as 3 primeiras partidas da competição continental. A sequência inclui, anota aí, Sporting Cristal, vencemos lá na casa dos caras por 3-2, vencemos o Sport pelo Campeonato Brasileiro por 2-1, vencemos o Cerro Porteño por 1-0 aqui no Allianz Parque, vencemos, e aqui que começou a virada de chave para mim do Palmeiras, vencemos o Corinthians de forma magnífica por 2-0, vencemos o Internacional por 1-0 lá na casa dos caras e vencemos o Fortaleza por 2-1 e também de quebra essa vitória magnífica contra o Bolívar nessa última quinta-feira por 3-2. Como visitante palestrino, o Palmeiras chegou a 5 vitórias seguidas pela primeira vez desde o período entre abril e junho de 2022, quando obteve 7 títulos consecutivos. Na atual série, os resultados positivos longe de São Paulo foram contra Sport Cristal, Sport Internacional, Fortaleza e Bolívar. O maior campeão do Brasil está invicto a 16 jogos como visitante. Olha só esses números, hein? Com 13 vitórias e 13 empates. E a maior sequência sem derrotas do clube desde o período entre 1995 e 1996, quando somou 18 partidas consecutivas de invencibilidade, 17 vitórias e, no caso, na época, um empate. A atual série começou com um triunfo sobre o Bahia em novembro do ano passado pelo Campeonato Brasileiro. Então, olhem esses números que eu acabei de falar para vocês aqui a respeito dessa alavancagem
que o Palmeiras passou, virou a chave completamente após a perda aí do título do Campeonato Paulista, e eu fico muito feliz por causa disso, e eu acho que o torcedor palestrino, em sua maioria, usando aqui muito o que o Thiago Leifert falou numa live dele aí, o palmeirense ele não tem noção do que o Palmeiras fez nesses últimos jogos, hein, meu? Cara, não é fácil você viajar pro Sul e vencer o Inter lá na casa dos caras. Não é fácil depois você ir lá em Fortaleza e ganhar do Fortaleza na casa dos caras. E depois jogar aí, ó, a mais de 3.700 de altitude aí do nível do mar contra o Bolívar e vencer da maneira que o Palmeiras venceu. Correndo, velho. Correndo. Flaco Lopes, a gente descobriu que oxigênio não é problema para ele. Na última quinta-feira ele correu como ninguém, e como eu brinquei com vocês no último vídeo da sexta-feira, baixou aí o batistuta nele, cara. É impressionante o que o Flaco Lopes jogou contra o Bolívar. Queria destacar essa sequência para vocês, muito importante do Palmeiras. Quero saber a opinião de vocês. Posta aí nos comentários. E ó, vou falar para vocês, cara. Em caso de derrota pro Bahia, nesse próximo domingo, eu não vou cornetar os caras não, velho, porque o que foi feito até agora pelo Palmeiras é de aplaudir de pé. E lógico que vai ter queda de rendimento, a gente sabe muito bem, porque esse calendário é insano. Obviamente a gente torce pela vitória do Palmeiras, mas eu não vou ficar surpreso por uma queda de rendimento do Palmeiras nos próximos jogos a seguir, tá? Então eu não vou cornetar, já deixo de antemão aqui pra vocês se o Palmeiras acabar perdendo pro Bahia. Ô Palmeiras, vamos fazer um esforcinho, fazer 1x0, 2x0 nos caras, depois a gente puxa o freio de mão e vai mais devagar. Beleza? Fechado? Quero saber a opinião de vocês, posta aí nos comentários. E bora continuar aqui com a pataquada com vocês, conversando sobre Palmeiras. É o seguinte, após essa vitória magnífica contra o Bolívar Palestrino, o elenco do Palmeiras voltou aí aos treinamentos com novidades no gramado, tá? Murilo, Mike, Rafael Veiga e Bruno Rodrigues iniciaram a transição aí entre a preparação física e o trabalho técnico, participando aí de parte das atividades comandadas pela comissão técnica do professor Abel Ferreira. Cada jogador segue aí um cronograma individualizado, mas a expectativa é que estejam próximos de serem liberados para atuar normalmente nos próximos jogos. Outro destaque que eu quero trazer para vocês aqui das atividades foi aí o próprio Richard Rios, né, que foi poupado no último compromisso devido a dores na coxa esquerda. O meio-campista aí treinou integralmente com o restante do grupo no gramado, tá? Na quinta e na sexta-feira. Já o Vitor Roque, que também ficou de fora da partida, mas por dores no tornozelo, seguiu aí em tratamento junto ao núcleo de saúde e performance do clube, tá bom? Enquanto isso, os titulares que atuaram contra o Bolívar realizaram atividades regenerativas na parte interna da academia de futebol e o restante do elenco foi a campo para um treino técnico sob o comando do professor Abel Ferreira. De olho nessa maratona de jogos, né, Palestrino? O desgaste provocado aí pela altitude também de La Paz, o técnico português deve promover aí algumas mudanças na escalação para o próximo compromisso, preservando aí o fôlego do elenco e buscando manter aí, quem sabe, o alto nível de desempenho. E segundo aqui informações do Globo Esporte, eles trazem uma prévia, né, deixando muito claro que os 11 iniciais ainda não foi esboçado, mas o pessoal aí dos Plim Plim, os pranchetinha da Globo, chuta um time aí com Everton no gol, o Giai na lateral direita, Bruno Fux e Gustavo Gomes fazendo aí uma dupla de zaga, e o Piquerez com uma dúvida com o Vanderlan na lateral esquerda. Emiliano Martinez e uma dúvida entre Lucas Evangelista e Richard Rios. Eu acho que ele vai de Lucas Evangelista e Felipe Anderson aí jogando de ponta. Estevão como meio atacante, Facundo Torres como ponta esquerda e outra dúvida entre Paulinho e Flaco Lopes, que, olha, não vou achar surpresa se o Paulinho for aí titular contra o Bahia, tá? Porque o Flaco Lopes vem de 2 jogos seguidos, pode ser que o Abel queira poupar o argentino. Mas, cara, é o seguinte... se o cara tá bom pra jogar bola aí, eu falo, professor, eu quero jogar, tem que escalar, pô. Tem que deixar o cara de titular, pelo menos essa é a minha opinião. Jogou muita bola contra o Bolívar e a gente não pode deixar essa peteca cair aí do Flaco Lopes, né, meu? Já que ele tá entregando em campo, vamos dar oportunidade pro argentino. Essa é minha opinião, tá? E aí eu falo pra vocês, cara, o Palmeiras reserva, se é que existe um time reserva nesse time do Palmeiras, se sai o Flaco Lopes, pode ter a alternativa do Vitor Roque e do Paulinho. Tá ruim pra nós? Eu acho que não, né? Se sai aí o Estevão, a gente tem o Maurício no banco.
Daqui a pouco, quem sabe o Mike e o Marcos Rocha volta. Se o Giai não puder jogar, a gente tem esses dois jogadores que já se mostraram aí muito bem com a camisa do Palmeiras. Então assim, de elenco, cara, o Palmeiras tá muito bem. Quem entrar aí, o Abel vai estar muito bem servido, né, com esse time do Palmeiras. Quero saber a opinião de vocês, quero saber se vocês aí estão esperançosos aí para uma volta mais rápida do Murilo, do Mike e até do nosso querido Rafael Veiga, e também do Bruno Rodrigues, né? Que legal que o Bruno Rodrigues está voltando aí. Eu ouvi um papo de que o Bruno Rodrigues vai voltar no final de maio. Olha, a expectativa dos caras tá muito boa, mas eu não ouso cravar que ele vai voltar aí no final de maio não. Vamos aguardar aí as mais informações. O Bruno Rodrigues, que o Palmeiras está precisando, né? Na ponta esquerda, quem sabe esse cara pode voltar aí e entregar muito ainda. Torço demais aí pro Bruno Rodrigues dar a volta por cima nessa lesão que ele teve gravíssima. Posta nos comentários, Palestrino, quero saber de vocês o que vocês acham. A gente tem que ir com força máxima mesmo ou a gente tem que dar uma segurada e poupar alguns jogadores? Quero saber a opinião de vocês, posta aí. E agora nós vamos falar do assunto soltado aí na mídia pelo portal Nosso Palestra, deixando já muito claro, deixando os créditos aí pro jornalista Leonardo Barbieri, desse portal magnífico. Para mim é um dos melhores que fala de Palmeiras aí na internet. E eu fiz questão de colocar essa foto para vocês, para mexer com o coraçãozinho alviverde de vocês, cara. Quando eu olho para essa foto desse cara aí, desse português levantando essa Copa Libertadores, me faz sonhar com o Tetra esse ano. E eu acredito que vocês estão na mesma pegada. E quero já começar, antes de eu esmiuçar aqui o que o Leonardo Barbieri falou. Eu disse que quando o Palmeiras estava jogando muito mal, o Abel precisava ser trocado pelo que vinha apresentando, né? Você lembra do que a gente reclamava, né? O Palmeiras ficava só com balão na área, era bola no Estevão só, e bola recuada para trás, enfim. O Palmeiras não tinha realmente criatividade e eu não volto atrás na minha crítica, tá bom? Mas tudo mudou depois da lesão do Rafael Veiga e da lesão do Marcos Rocha e do Mike. Que aí o Abel percebeu que ele não teria muitas alternativas, Maurício aí também contundido, ele teve que fazer algumas improvisações ou quem sabe ele acabou acertando nessas improvisações. Porque, na minha opinião, ele acabou colocando aí o Felipe Anderson na ponta direita e ele acertou. O Felipe Anderson começou a desencantar. O Estevão, que a gente tanto cobrava que ficasse flutuante no meio de campo, ele fez isso por falta de alternativas. E o Palmeiras começou a andar nessa situação. Por conta da lesão do Mike e do Marcos Rocha, ele não tinha outra alternativa a não ser usar o Giai. E o Giai começou a ter sequência e olha o que esse menino tá jogando. Então, depois dessas mudanças, as lesões que aconteceram, que eu não desejava essas lesões para os jogadores, o Abel se viu obrigado a mexer na equipe. E essa equipe evoluiu, começou a entregar e até o Flaco Lopes começou a jogar bola. Você vê como é que o mundo da bola lá não gira, ele capota. E o mesmo Abel que um tempo atrás a gente estava aqui cobrando que realmente estava faltando, parecia treinamento tático, cara, essa equipe não tinha criatividade. O Abel de agora é completamente diferente de um Abel de 4 semanas atrás, cara. Um Abel completamente diferente com a imprensa, completamente diferente aí no trato dele com a torcida, parou de ficar perseguindo a torcida. Você vê que tudo mudou, cara, tudo mudou. E esse Abel de agora, vencedor, tá relembrando o espírito desse Abel aqui, ó, lá antigo, que gritava com todo mundo, chutava microfone e no final das contas ele tava levantando taça. E agora, nós, depois de todas essas vitórias, né, principalmente a recente contra o Bolívar, voltamos. Eu, pelo menos, voltei a ficar iludido com o Abel Ferreira e o mesmo, peço até desculpas aqui pela minha fala de pedir para que ele fosse trocado. Realmente naquela hora eu estava muito revoltado com a atual situação no Palmeiras, mas agora eu sou obrigado a dar uma palmatória para ele, velho, porque ele voltou a ser o treinador que a gente tanto queria, que a gente tanto cobrava, né? E aí, calha do nosso palestra vir com uma matéria sobre renovação do português que a gente vai conversar agora. No Palmeiras, lembro vocês, desde 2020, o técnico Abel Ferreira é o treinador aí mais longevo da Série A e pode ampliar marcas pelo maior campeão do Brasil ainda esse ano. A presidente aí, a dona Leila Pereira, nunca escondeu o desejo de contar com o comandante até o fim de seu mandato em 2027. Realmente isso não é novidade para ninguém. Segundo apurado pelo portal Nosso Palestra, a cúpula palestrina aguarda a vinda do empresário do Abel Ferreira ao Brasil, prevista para metade de maio, para retornar às tratativas e encaminhar uma extensão do vínculo por mais
2 temporadas com o português. O desejo inicial da dona Leila Pereira e da diretoria de futebol do Palmeiras é de que o Abel Ferreira renove antes mesmo da disputa do Mundial de Clubes, que acontece em junho nos Estados Unidos da América. No início de abril, quero lembrar vocês aí, o diretor de futebol do Verdão, Anderson Barros, concedeu entrevista aos Pranchetinha do Globo Esporte e falou sobre a renovação do professor Abel Ferreira. Quero lembrar as aspas aí do Anderson Barros para vocês. Seguinte, ele disse assim, ó: o Abel é peça fundamental no processo. Quando encaramos uma 5ª temporada, sempre há desgastes, há dificuldades por este convívio. Mas nós, da diretoria, da comissão técnica, funcionários, atletas, temos muito claro o que queremos: buscar incessantemente cada resultado. O Palmeiras vai disputar um Mundial fruto de tudo que foi construído, ressaltou aí o nosso querido Anderson Barros, o nosso porpetinha que tanto a torcida gosta de questioná-lo, né? E ele disse mais, Palestino, quero lembrar outras aspas dele aqui, ó. O Abel sabe o que nós pensamos, o que a senhora presidente pensa da continuidade dele e vamos conversar no momento oportuno, que a gente entende ser a melhor para as partes. Há uma relação não só profissional, mas de confiança do que cada parte diz uma a outra, finalizou ele aí numa entrevista ao Globo Esporte. E aí foi relembrada pelo Leonardo Barbieri lá no nosso palestra. E aí vocês perguntam, Leandro, você renovaria com o Abel Ferreira? Esse Abel Ferreira que vem aí de 5 vitórias consecutivas fora de casa, tá? Não tô somando as vitórias também dentro de casa. 5 vitórias maravilhosas do Palmeiras fora de casa. Esse Abel merece renovação, velho. E aí os caras vão falar, pô, mas você tá sendo incoerente. Tô sendo incoerente, porque no começo do ano eu falei que o Palmeiras precisava trocar. E também falei, lembro, que a gente teria uma dificuldade caso mandasse o Abel embora, que seria encontrar outro treinador, tá? E do naipe dele, do que esse cara já construiu, seria muito difícil encontrar. E, cara, hora ou outra, o Abel renovando ou não, o Palmeiras vai passar por isso daí. Mas hoje, devido ao que aconteceu do início do Campeonato Brasileiro até agora, com as mudanças na equipe, ele encontrando e percebendo ali, ó, opa, é melhor jogar assim, 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 do jeito que foi, do jeito que está, na verdade, o Palmeiras, eu renovaria sim com o Abel Ferreira, tá? E é claro, quero aqui esboçar que o torcedor, sempre falei isso, o torcedor é muito mais emoção do que razão, né? A gente vem e faz os vídeos para vocês revoltado, acalorado pelos jogos que se passaram, só que passa um dia ou outro, a gente pensa bem no que a gente fala depois, entendeu? Enquanto a gente cobra, muita gente revoltada, esse Abel é pardal, esse Abel tem que ir embora, não sei o quê. Cara, todo time no Brasil gostaria de ter esse cara como técnico da sua equipe. Se você perguntar pro corintiano que tá aí, ó, ninguém tá querendo treinar o Corinthians. Pode perceber aí. Pode perceber. O Tite já meteu um migué falando que tá meio zoado, falando, não quero treinar não dá pra mim, tá? Aí daqui a pouco, 3 meses, ele assume outra equipe. Eu vou dar risada pra caramba se isso acontecer. Mas, ó, o corintiano, você pode ter certeza. Se você perguntar pra ele, ele queria o Abel Ferreira. Você perguntar pro torcedor do Flamengo, você pode ter certeza que ele queria o Abel Ferreira. O São Paulino também queria o Abel Ferreira. E qualquer clube da Série A gostaria de ter esse cara aqui como técnico. E muitas vezes a gente revoltado, né? Por causa de alguns jogos horríveis, é verdade. Eu não volto atrás em muita crítica que eu fiz aqui no canal. A gente pede a cabeça do treinador que já foi muito vitorioso. E eu quero encerrar com aquilo que ele falou na coletiva após jogo contra o Bolívar. Ele respondeu o repórter aí a respeito dos elogios que os repórteres estavam fazendo ao Palmeiras. Ele falou assim, olha, os mesmos repórteres que elogiam o Palmeiras agora é os mesmos que queriam taxar o elenco de ruim, de problemático e de outras coisas aí que a imprensa falou. E é verdade. E eu falo pro Abel, mas futebol é isso, cara. Se você tá mal, você vai receber críticas. Se você tá bem, você vai receber elogios. E ele falou que não se deixa seduzir por esses elogios da imprensa e tenta chegar nos seus jogadores e falar para que eles não sejam seduzidos por isso também. Acho coerente da parte dele. Tudo que eu desejo pro Abel Ferreira é que ele continue com o bom trabalho que ele tá fazendo pós início do Campeonato Brasileiro até agora, porque assim, Campeonato Paulista a gente foi péssimo, esse Campeonato Paulista de 2025 é para esquecer, mas o Abel de agora tá sendo muito semelhante a esse Abel aqui, ó,
que levantou a taça da Libertadores e eu tô torcendo demais pelo Tetra, velho. Eu tô começando a ficar iludido com esse cara outra vez. Posta nos comentários aí, Palestino, você renovaria com o Abel Ferreira? E tem mais um detalhe, renovar com ele não significa que ele vai ficar até 2027, tá? A renovação com ele, o Palmeiras se resguarda com a multa, quem sabe, ainda maior, mas se chegar uma proposta de um Real Madrid da vida aí, de um Barcelona, de um Manchester City, obviamente o Abel ele vai pegar aí as suas malinhas e vai rumar para esse clube europeu, eu não tenho dúvida disso, tá? E não vou julgá-lo caso ele faça isso, porque, cara, no Palmeiras ele ganhou tudo o que tinha que ganhar, né? E eu, sinceramente, falo para vocês, eu acho que hoje ele só sai do Palmeiras mesmo, tá? Se tiver uma grande oportunidade para ele em clube europeu. Eu acho. É a minha opinião. Posso estar errado, não sou o dono da verdade. Mas hoje eu acho que o Abel só sai do Palmeiras se vier um clube de primeira prateleira da Europa para tirar ele daqui. Qualquer outro clube da Europa eu não sei se ele sai não. Opinião. Quero saber a opinião de vocês. Posta aí nos comentários, vou estar sempre observando o que vocês falam aí. E dessa forma eu vou terminando essa edição de sabadão do nosso canal Notícias Meu Verdão. Sempre tô aqui pela manhã e eu agradeço demais a audiência de vocês nesse canal. Faz um favor para mim, verifica aí a sua inscrição. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e o seu like é muito importante. E mais um detalhe para eu parar aqui, eu tô parecendo mendigo, né? Só pedindo as coisas. Mas eu vou pedir, eu tenho que pedir, né? Nosso trabalho depende disso. Não fique irritado comigo. Se você assiste aí pelo celular, tem um botãozinho aí que se você arrastar o comentário, vai aparecer hypar. Hype o nosso vídeo aqui, porque o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e acaba espalhando para outros palmeirenses. Você me ajuda demais e não vai te custar nada, tá bom? Vamos ficar combinado dessa forma e eu serei grato eternamente a todos vocês que estão aí do outro lado. Volto num próximo vídeo, amanhã tem Palmeiras e a gente espera, quem sabe, aí mais uma vitória do Verdão para somar mais 3 no Brasileirão. Vou ficando por aqui, com o Papai do Céu. Um excelente sábado a todos vocês e avante palestra.